abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1 até o 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entregue, e ao sul: não impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, assim aqueles que formei e fiz. Traga o meu povo, que é cego, e ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que ouçam e se diga: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu povo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Até aqui, palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós diante da Tua presença nos alegramos pelo privilégio que temos de nos reunir em Teu nome. Ó Deus, amamos a Tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é tão poderosa, ela é eficaz. Mas nós sabemos, ou Pai, eu sei em especial, que essa palavra ela é muito profunda, porque ela relata o amor de um pai, ela relata um amor que é um amor sobre-humano, ela vai além da nossa própria compreensão. E eu te peço humildemente, Senhor, que eu possa entregar aquilo que o Senhor quer falar ao coração do teu povo nessa manhã, Pai, e que essa palavra venha a ser aplicada na vida dos teus servos. Senhor, nós queremos repreender a ação do inimigo de nossas vidas, porque eu sei que é seu interesse de que a tua palavra não chegue aos corações aqui nessa manhã. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos toda a ação de Satanás, toda a inquietação, toda a ansiedade, todo o espírito que tem por objetivo atrapalhar a pregação da tua palavra nesse dia. Nós lançamos por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, o teu amor há de alcançar os nossos corações através da tua a palavra aplicada em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, passamos por lutas, provações, problemas. Alguns desses problemas nos são impostos e outros nós mesmos procuramos. Semana passada, nós lemos e pensamos, meditamos na história de um rei chamado Ezequias. Isso aí, meditamos na história de um rei chamado Ezequias, e nós vimos a necessidade de mantermos uma vida humilde diante da presença do Senhor, dando glória ao Senhor, porque Ele de fato é o Todo-Poderoso, é Ele que muda as estações, é Ele que muda as épocas, é Ele que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza que Ele mesmo fez. Então, se alcançamos algo, se conquistamos algo em nossa vida, não é glória, a glória não deve ser dada a nós mesmos, mas essa glória
glória deve ser sempre dada ao Senhor, que nos abençoou e nos permitiu, nos proporcionou que nós pudéssemos alcançar isso. Vimos na história de Ezequias que não foi isso que ele fez no primeiro momento. Na verdade, o coração dele se envaideceu e ele acreditou que fosse ele que tivesse de fato conquistado tudo aquilo que ele tinha. Mas a palavra do Senhor foi dura, foi uma repreensão dura do profeta Isaías em relação a Ezequias e disse assim a ele: olha, esses homens aos quais você mostrou toda a sua fortuna, todos os seus exércitos, um dia eles virão e levarão tudo aquilo que você mostrou. Eles levarão embora tudo aquilo que era seu, inclusive seus filhos irão nessa conversa, nessa história. O texto, na verdade, vai continuar o texto de Isaías, e é claro que Ezequias não é o único responsável na história para que isso acontecesse. O rei Salomão, na inauguração do templo, ele fez uma oração dizendo que quando o povo procedesse de forma enganosa ou de forma errada em relação a Deus, o Senhor os levaria para um lugar distante. Mas o rei Salomão ensinou o povo a orar clamando a Deus por misericórdia, entendendo que aquele lugar seria também um lugar de arrependimento. Ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor, ele sabe o futuro. Por isso, nós precisamos confiar as nossas decisões nas mãos do Senhor, porque quando confiamos as nossas decisões apenas no nosso olhar, apenas no comentário das pessoas que estão ao redor, apenas na perspectiva que os comentaristas têm para a nação, para o Brasil, nós estamos fadados ao sucesso. O Senhor sabe o futuro, ele não acha, ele não tem uma estimativa, ele não tem uma perspectiva, não. O Senhor sabe o futuro mesmo antes que nós nascêssemos. As nossas vidas estão na mão do Senhor. Você crê nisso? Está na mão de Deus. O rei de Israel havia contribuído para o mal do povo. Ele não foi o único, mas ele foi alguém que contribuiu para o mal do povo. Mesmo assim, o Senhor que sabia que o mal viria, o Senhor que havia profetizado, ou Isaías profetizou através da palavra do Senhor para aquele rei, para aquele povo que o mal viria, o Senhor também preparou a solução. O Senhor também preparou a resposta. E a resposta é justamente esse texto que acabamos de ler. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó. O povo de Israel, o povo de Judá, mais especificamente, desobedeceu a Deus de forma contínua. E por aquela desobediência contínua, ele foi levado para o cativeiro. Eu não sei se você já andou de avião. Você já andou de avião? Quem já andou de avião? Levante uma de suas mãos. Irmãos, essa experiência é uma experiência aterrorizante para mim. Pelo menos para mim é aterrorizante. Porque é difícil você explicar como algo tão pesado consegue voar, consegue sair do chão. E aquelas turbinas, tudo bem, são muito potentes. E uma vez uma pessoa disse: olha, não tem problema, porque se uma das turbinas falharem, tem outra turbina. Eu disse: peraí, tem possibilidade de uma turbina falhar? Eu fiquei mais preocupado ainda. Porque realmente é assim, quando nós olhamos a olhos nus, é difícil imaginar uma situação como essa. É claro que a ciência e a física vão explicar, e é tudo direitinho, dá para o avião voar. Mas, irmãos, um avião, quando ele começa a ter problemas, ele tem uma série de sistemas de segurança. Então ele não cai de uma vez só, não, ele começa a sinalizar. Acende o alarme tal, o outro alarme. Então, o piloto, ele tem diversos protocolos para proteger aquela população, ou aquela tripulação. Ele pode pousar antes, ele pode mudar a rota do voo, ele pode fazer outras coisas que são sinalizadas para ele de acordo com os alarmes que são colocados dentro daquele avião. Sabe, o Senhor, ele colocou na vida de todo ser humano um alarme. Todos nós somos nutridos, todos nós somos abençoados com uma consciência. E pela nossa consciência nós conseguimos entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Pela nossa simples consciência nós conseguimos olhar para o planeta e entender que existe alguém que criou o planeta, que criou o universo, que formou todas as coisas. Afinal, quando nós olhamos um prédio grande, quando nós olhamos um prédio bonito, nenhum de nós duvida da existência de engenheiros.
Embora você não veja um engenheiro naquele momento, mas você acredita que alguém idealizou. Algo tão perfeito no nosso universo só pode ter sido idealizado por alguém. A Bíblia revela esse alguém. Esse alguém é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Esse Deus colocou dentro de nós uma consciência. Assim como um avião, quando nós estamos tomando atitudes que são diferentes da vontade de Deus, que são contrárias ao seu querer, começam a vir pequenos alertas. Sirenes começam a ligar dentro de nós, dizer assim: opa, isso aí é pecado, isso aí é errado, isso não agrada a Deus. Irmãos, tem gente que nem crente é, mas sabe que não deve trair a esposa. Não é nem crente. Tem gente que nem crente é, mas sabe que não deve ser desonesto. Tem gente que nem crente é, mas sabe que quando recebe troco a mais precisa entregar de volta. Tem gente que nem crente é e sabe que não tem que ficar xingando os outros. Deus colocou dentro de nós uma consciência, existe uma sinalização dentro de nós. Quanto mais se você diz que você nasceu de novo. Quanto mais se você diz que você teve um encontro genuíno com Jesus. Porque se você de fato teve esse encontro, aí já não é mais uma sinalização natural que é inerente a todo ser humano. É a presença do próprio Espírito Santo de Deus te constrangendo a viver uma vida santa que agrade ao Senhor. Israel era o povo de Deus, formado pelo Senhor, escolhido por Deus, mas eles, embora tivessem a voz de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, decidiram deliberadamente pecar contra Deus, de forma contínua. Eles fizeram tudo aquilo que não agradava ao Senhor, e por conta dos seus pecados, por conta das coisas que fizeram que entristeciam o coração de Deus, eles foram levados, ou seriam levados para o cativeiro, seriam levados para a Babilônia. Gente, quando alguém que a gente ama, a gente orienta essa pessoa 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes, fala a verdade, a gente desiste de falar, a gente desiste de orientar, a gente desiste de demonstrar amor, ao menos dessa forma, porque a gente se cansa. Mas esse texto da palavra de Deus aponta a um Deus que não se cansa, um Deus que não desiste, um Deus que não olha para aquele povo como um povo qualquer, e embora aquele povo insista em ser rebelde, insista em abandonar o caminho do Senhor, insista em obedecer outros deuses, Deus se mantém com seu amor fiel, com seu amor leal. Ele estende amor sobre aquele povo, e o texto por isso começa dizendo: mas agora. O Dr. A. Carson diz que essa marca, ou que essa palavra tem a ver com: olha, Israel, eu insisto, ainda que você não queira, ainda que as minhas outras tentativas tenham sido frustradas, mas eu insisto com você, eu venho novamente, mas agora, Israel, eu quero que vocês ouçam, agora, Israel, eu quero que vocês entendam. Sabe, você pode nessa manhã, independente de onde você esteja, do lugar onde você esteja, do lugar onde a sua mente, a sua vida espiritual esteja nesse momento, você pode ouvir a palavra do Senhor na sua direção com graça e misericórdia, falando o seu nome, dizendo: mas agora, mas nesse momento, meu filho, mas nesse momento, minha filha, eu quero te falar algumas coisas. Deus diz: eu sou o Deus que te criou, Jacó. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa geração, para a forma como fomos gerados, no lugar onde chegamos, nós podemos pensar que somos fruto de um acaso. Nós podemos pensar que somos fruto de algo aleatório. Somos fruto de uma relação que não foi planejada. Fomos gerados dentro ou fora do casamento. Eu quero dizer para você que não importa a forma como você chegou nesse mundo, ou como disseram para você que você chegou nesse mundo, eu tenho certeza absoluta, pelo que a palavra de Deus nos diz, que antes do seu pai e da sua mãe se conhecerem, antes do seu pai e sua mãe terem intimidade física, terem relacionamento sexual, planejarem ou não planejarem o seu nascimento, antes que você pudesse ser formado, existe um Deus que já olhava para você desde a eternidade.
Ele planejou você. Ele sabia quem você era. Ele tinha planos para você. Assim como o Senhor formou Israel antes que você pudesse ser nascido, antes que você pudesse ser formado, você já era desejado. Você era desejado e não por qualquer pessoa. Você não era desejado por um pai comum. Você não era desejado por uma mãe comum. Você era desejado pelo Senhor de todas as coisas, o Criador do universo. A sua vida não é fruto do acaso. Você é alguém planejado, desejado, idealizado por Deus. O que a palavra do Senhor diz para aquele povo é: olha, foi o Deus, eu sou o Deus, mas eu não sou qualquer Deus, eu sou o Deus que te criou, Jacó. Eu sou o Deus que te criou. O Senhor, Ele fala aos nossos corações nessa manhã, a despeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das circunstâncias que atravessamos. Se as pessoas falam bem ou falam mal de nós, se as pessoas nos elogiam ou se as pessoas tecem críticas contra nós, independente do contexto externo, o Senhor olha para você nessa manhã e diz assim: fui eu que te planejei, fui eu que te formei, é por isso que você é meu. E o Senhor diz: olha, por isso você não deve ter medo. Por que eu não devo ter medo, Senhor? Esse mundo é tão mau, eu sou tão pequeno diante desse mundo, são tantas tribulações, tantos problemas que vêm de encontro. Sabe, na minha mente eu não tenho capacidade de resolver todos os problemas que me são propostos. Por que eu não devo ter medo, Senhor? E a palavra vem: e você não deve ter medo porque eu o remi. Existe um ministério de louvor que fez muito sucesso na década de 90, final de 80, 90, e eles cantaram, pegaram parte desse texto e fizeram uma bela canção, e o nome do ministério é Koinonia, e eles fizeram uma canção pensando, baseado nesse texto, dizendo assim: com amor eterno eu te amei. Mas aí eles fazem uma ressalva, eles dizem assim: o meu cordeiro eterno eu te entreguei, eu te dei a minha vida, com benignidade eu te atraí, com o meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Essa palavra remi, eu remi você, é uma palavra que tem uma aplicação muito específica no Antigo Testamento. No ano passado, se não me engano, nós fizemos toda uma série que falava sobre a história de Ruth, lembram? Ruth. E Ruth foi alguém que foi remida, ela foi comprada de volta, o preço por ela foi pago por Boaz, aquele homem que simbolizava, na verdade, a ação que o nosso Senhor faz por nós. Ele pagou o preço para que Ruth fosse integrada no povo, e ela de fato foi integrada. Essa palavra tem a ver com isso. O que Deus está dizendo é: eu paguei o preço para que você fizesse parte do povo. Então, peraí. Observem, são dois pontos. Um é: Deus te fez, Deus te criou. Mas o Deus que te fez e o Deus que te criou é o mesmo Deus que pagou o preço para que você pudesse fazer parte do seu povo. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos que pelo simples olhar de toda a criação, nós podemos chegar à clara conclusão da existência de um Deus. Mas a salvação e a vida eterna, a revelação profunda do Evangelho, ela só se dá pela pregação da obra redentora de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, aquele que nós chamamos de segunda pessoa da Trindade. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne, viveu como nós, andou na terra, morreu, e a sua morte foi morte de cruz. Ele não cometeu nenhum pecado sequer, por isso o seu sacrifício era um sacrifício perfeito. Porque Jesus pagou o preço do nosso pecado, nós podemos ser reconciliados com Deus. Existe uma canção e que cantamos hoje, e essa canção é muito profunda. Eu tinha pedido uma, mas já estou pedindo para trocar. Vamos cantá-la de novo no final do culto. Mas ela fala da obra redentora de Jesus, ela fala: no altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, aquele que não precisava de absolutamente nada para continuar existindo, ele era completo na sua relação, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, por amor, por justiça, resolveu nos criar e morreu na cruz do Calvário para nos redimir. Então, quando Deus ele olha para o povo, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós, como povo de Deus nesse tempo, devemos entender que além de termos sido criados por Deus, nós também fomos redimidos por Ele, porque na cruz do Calvário foi pago um preço por nossas vidas. Irmãos, eu e você somos salvos do inferno, não por causa da nossa capacidade, mas eu e você somos salvos do inferno por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. E quando entregamos a vida a Jesus, nós temos uma segurança: o inferno não nos conhecerá. Sabe, enfrentamos a acusação do inimigo de nossas vidas, enfrentamos palavras contrárias, mas o máximo que o inimigo de nossas vidas pode fazer, de fato, é nos acusar, porque eu bem sei do meu pecado, eu bem sei do meu passado, eu bem sei de tudo aquilo que fiz que não engrandeceu a Deus no passado, mas a partir do momento que tenho um encontro com Cristo Jesus, eu sei também de que estarei com Ele na eternidade, porque Cristo Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Eu fui criado por Deus, mas eu também fui remido por Deus, e por isso eu posso estar na presença de Deus. Você foi criado por Deus, remido por Deus, por isso o seu lugar não é outro, senão a presença de Deus. Amém? O seu lugar é a presença de Deus. O Senhor chamou aquele povo e disse: Israel, eu remi vocês, eu formei vocês, mas eu também remi vocês. Quando vocês passarem pelas provas, quando vocês passarem pelas águas, as águas não vão submergir você. Quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não vai queimar vocês, porque eu redimi vocês. Sabe, irmãos, o Deus que nos resgatou é o Deus que nos chamou pelo nome, e é o Deus que fala assim para nós: olha, você é meu. Quando nós vivemos nesse mundo, as pessoas tentam constantemente dizer para nós que nós temos que provar o nosso valor. E às vezes a gente aprende isso e começa a dizer para as outras pessoas também. Uma vez eu ouvi de um adolescente que estava estudando para a prova. Ele tinha um problema de deficiência nos olhos, mas ele dizia: eu preciso ser militar. Mas ele tinha um problema de deficiência nos olhos. A gente conversando com ele disse assim: olha, você pode fazer outros concursos públicos, porque essa questão na sua visão é uma limitação, isso vai bloquear você no exame do quartel. Ele falou assim: não, você não entendeu. O meu pai disse que para eu ser alguém na vida, eu preciso ser militar. Então eu preciso passar nessa prova mesmo com problemas nos olhos. Irmãos, quantas vezes nós como pais, ao invés de sermos bons pais, de direcionarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, nós fazemos o contrário, trazemos sobre os nossos filhos um peso que nós não conseguiríamos suportar e que nem eles conseguem suportar. Aquele menino achava que para ele ser alguém na vida ele precisava passar numa prova. Deixa eu falar uma coisa para você: você não precisa passar em prova nenhuma para ser alguém na vida. Você é alguém. Você é uma pessoa, você é alguém amado por Deus, você é alguém precioso, você é alguém valioso, você é alguém. Você não precisa fazer isso ou aquilo para ser alguém na vida. O Senhor sabe, o Senhor te ama. O Senhor te ama do jeito que você é, embora Ele não te chame para ficar do jeito que você está, mas Ele te ama do jeito que você é. É quando você está num relacionamento, num namoro, e a pessoa diz assim: olha, se você me ama de verdade, se você quer que o nosso relacionamento continue, você precisa praticar intimidade comigo, mesmo que não sejamos casados. Vocês entenderam? Entenderam? Os adolescentes entenderam? Dá nessa linguagem ou tem que ir na NT? Deu? Irmão, irmão, você não precisa fazer isso para ser alguém. Você não precisa se rebaixar para ser alguém. Você não precisa aderir aos padrões de outras pessoas, subjugar a sua vida à vontade de outra pessoa para que você seja alguém. Não, você é alguém porque o Senhor do universo, Ele te ama, Ele te chamou pelo nome, sabe? Ele te dá senso de pertencimento. Você não está ao ermo, você não é uma folhinha empurrada pelo vento para lá e para cá. Não é. Algumas pessoas entram no santuário nessa manhã, ou às vezes deixam de vir ao santuário essa manhã, porque tiveram problemas com pais. E isso é óbvio.
Irmãos, a nossa sociedade é uma sociedade onde as famílias sustentadas por mulheres cada vez crescem mais. E você não pense que isso é porque as mulheres, elas não querem mais um relacionamento, elas querem sustentar sua casa sozinha, elas não querem ter um companheiro com quem dividir isso, com quem vão dividir vida. Não é isso. O que está acontecendo é que por causa do pecado que domina as nossas mentes, nós estamos tendo relações cada vez mais utilitaristas e não queremos nos comprometer com família, não queremos nos comprometer a nossa sociedade, uma sociedade que está profundamente comprometida somente consigo mesmo e não quer se comprometer com os outros. Consequência, os filhos vão crescendo sem a presença dos pais. Então talvez você tenha entrado aqui nessa manhã com um pai que não foi um bom pai. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua própria consciência te diga que você não foi um bom pai. Mas eu tenho uma palavra para você independente disso, e a minha palavra é: ainda que você tenha tido um pai que não foi um bom pai, você não é uma folha jogada ao vento. Existe um Pai Celestial que te ama, existe um Pai Celestial que te adota, existe um Pai Celestial que te ama e que Ele te remiu, e que Ele te chama para sentar à sua mesa, fazendo parte da sua família. E se você não foi um bom pai, irmãos, o Senhor, a palavra diz lá no livro de Provérbios: reconhece o Senhor nos seus caminhos e Ele endireitará todas as suas veredas. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança. Você tem a oportunidade de ser melhor do que o que você já foi, porque no Evangelho é um caminho, é um lugar de recomeços, e o Senhor quer recomeçar na sua vida. Mas o que quero que entenda nessa manhã é que você pertence a Deus, você pertence à família de Deus. O Senhor olha para você e fala assim: olha, você é meu, está comigo, você é meu, você faz parte da minha família. Passar pelo fogo. Sim, na Babilônia, Israel passaria pelo fogo. Você lembra? Misael, Azarias e Ananias? Não? Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrou? Eles passaram pelo fogo, foram lançados numa fornalha, mas a Bíblia diz que a chama não os tocou, sabe, o fogo daquela fornalha não chamuscou neles. Os homens que os lançaram morreram. Irmãos, quando nós estamos com Deus, nós passamos pelo fogo. É interessante que a palavra do Senhor, quando ela fala quando, ela usa quando 3 vezes. Isso quer dizer, não é se você passar pelo fogo, se você passar pela provação. Não, você vai, é quando você passar. Como falamos no domingo passado à noite, sabe, a provação, o problema, são coisas que todos nós encararemos na vida. Não é uma matéria eletiva na faculdade, não, é uma matéria obrigatória, todos nós passaremos. Mas o que a Bíblia nos garante é que quando você passar, o Senhor estará contigo. Quando você passar, o Senhor estará ao seu lado. Essa promessa e essa palavra de Deus, é importante que saibamos que ela não é para toda a humanidade. Ela não é para todo mundo. Não é. Eu não quero que você me confunda com um comunicador do Evangelho que diz que vai dar tudo certo sempre na sua vida. Eu não quero que você confunda a palavra de Deus como uma palavra de motivação, como uma palavra motivacional para você. Porque esse não é o intuito da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia fala sobre ela mesma, que ela é uma porta estreita. O caminho de passagem por ela é mais difícil do que o outro caminho. Ele não é um caminho fácil. A palavra de Deus é direcionada ao povo de Deus. A presença de Deus, ela é garantida àquele que é povo de Deus, aquele que é comprometido com Deus. Então, se você não é comprometido com Deus, você não pode reivindicar essa palavra de Deus para a sua vida. Porque ela é baseada no relacionamento de um povo que foi formado para Deus e que foi remido por Deus. Ou seja, nos nossos dias, essa palavra é para aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e que entrega a vida a Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso é tão importante, porque hoje de manhã, na mesa do café,
conversava com meu filho sobre a pós-verdade. Nós vivemos um tempo em que os estudiosos, os cientistas vão chamar de pós-verdade. Por quê? Porque para eles a verdade já não é mais absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. Então, se cada um pode escolher a sua própria verdade ou a sua versão da verdade, na verdade não existe mais verdade. A verdade de todo mundo passou a ser uma grande mentira. Mas nós vivemos num tempo em que cada um quer ter a sua própria verdade, que é igual à mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Dostoiévski disse que Jesus é a verdade é Jesus. E se um dia a verdade, porque a nossa verdade ela é transitória, é interpretativa, ela varia de acordo com as circunstâncias, afastar-se de Jesus, ele vai permanecer com Jesus, porque Jesus não varia, Jesus é perfeito, as suas palavras são as mesmas ontem, hoje e a serão eternamente. Jesus não fala a verdade, Jesus é a verdade. O povo de Deus não é um povo que fala a verdade somente, mas é um povo que pertence à verdade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não somos os donos da verdade, mas a verdade é a nossa dona. E por isso nós vivemos ou devemos viver de uma forma que agrade, que engrandeça o nome de Jesus. Irmãos, eu quero chamar você para um comprometimento real com Jesus, porque muitas vezes você pensa que ter o seu nome no hall de membros da igreja fará com que no último dia você diga ao Senhor: Senhor, eu era membro da primeira igreja batista em Marechal Hermes, então agora eu quero entrar na eternidade. Não é ter o seu nome escrito no hall de membros da igreja que garante a sua entrada na eternidade. O que garante é o nome escrito no livro da vida. Só que para que você tenha o nome escrito no livro da vida, você precisa ter relacionamento com Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas ao longo da história tiveram ações em relação a Jesus. Expulsaram demônios, curaram enfermos. E não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando isso. Jesus em Mateus fala isso. Eles tiveram tantas atividades maravilhosas, mas Jesus ele fala assim: olha, vocês que praticam a iniquidade devem se afastar de mim, porque na verdade eu nunca conheci vocês. Gente, quem expulsa demônio, quem cura enfermo está dentro da igreja. Sabe, quando Jesus conta aquela parábola das virgens que se preparam para a boda, você conhece a parábola das virgens? Conhece? Conhece? Amém? 5 vão entrar e 5 não vão entrar. As 10 faziam parte da igreja. As 10 faziam parte da congregação. As 10 tomavam ceia. As 10 faziam parte de ministério. Mas não tinham relacionamento com o Senhor. Sabe, se tivesse que falar mal dos outros, falavam. Prática de iniquidade. A fofoca entranhada é uma prática de iniquidade. Se tivesse que desejar o mal das outras pessoas, desejava. Prática de iniquidade. Desejar o mal do outro é prática de iniquidade. Não é apenas um pecado que você comete esporadicamente, não. É a prática contínua. Se tivesse que ver coisas que não deveriam ver no smartphone, se tivesse que falar coisas que não deveriam falar, falavam. Prática da iniquidade. Jesus ele fala para esse grupo de pessoas: olha, se afastem de mim. Irmãos, não é ter o nome escrito no hall de membros. Tem tanta gente brigando, fala: pastor, uma pessoa que não vem há 2 anos na igreja me encontrou e falou assim: pastor, não tira o meu nome do hall de membro da igreja não. Eu falei: irmã, saiu há muito tempo. Saiu aqui na igreja, deixa eu explicar para você, aqui na igreja você é membro da igreja, mas nós temos um documento, um estatuto, que ele diz que você permanece como membro da igreja. Você como membro da igreja tem um compromisso de não faltar à igreja por pelo menos 6 meses. Você passou de 6 meses, você está me vendo na internet, você está me vendo em algum lugar, tem 6 meses que você não pisa aqui, dificilmente você é membro da igreja hoje. Pastor, e se a pessoa estiver enferma? Claro, a pessoa está enferma, acamada, é uma situação específica, mas a pessoa está enferma, vai na feira, vai no hospital, vai no médico, vai na festa, só não vem na igreja? Irmão, aqui em Marechal são 6 meses, se você não está em 6 meses na igreja, você pode ficar tranquilo, você não deve mais ser membro da igreja. Não precisa nem me perguntar. Mas essa prática de não estar presente, essa prática de não estar envolvido, ou de quando está presente, fomentar ações que não têm a ver com o reino de Deus, irmãos, isso é prática de iniquidade, isso é prática de pecado. E a palavra do Senhor diz que aquele que tem compromisso com o Senhor, aquele que tem povo, que é povo de Deus, essa pessoa não tem problemas. Na verdade, essa pessoa não tem problemas em estar na presença do Senhor. Essa pessoa, pelo contrário, ela ama estar na presença do Senhor.
ama estar na presença do Senhor. Eu peço licença e vou me valer. Sei que não devo fazer isso, mas vou fazer dessa vez, me perdoe. Mas vamos valer o testemunho da irmã Tereza. A irmã Tereza está ali, a primeira vez que ela vem ao culto hoje, depois da internação. Depois da sua internação, um período no hospital. E lá no hospital teve culto e louvou a Deus, porque ela ama a presença do Senhor. E hoje, e na verdade no dia que ela saiu do hospital, eu fui visitá-la, no dia que ela teve alta. Ela teria alta na tarde, eu fui pela manhã. Ela disse, pastor, domingo eu vou na igreja. Ela não pôde estar por conta da sua saúde, mas hoje ela está presente aqui. Assim que ela pôde, ela rompeu e esteve aqui na igreja. Irmãos, eu não preciso dizer para o crente que ele deve vir para a igreja. Sabe, você não precisa dizer para o crente que ele quer vir, que ele deve vir à igreja, porque quem é crente de verdade, simplesmente vai, isso lhe é natural. Ele ama a comunhão, ele ama estar na presença de Deus, ele ama adorar o Senhor, ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Só que muitas vezes nós queremos reivindicar as palavras do Senhor, o poder do Senhor, mesmo quando nós não andamos num relacionamento puro, sincero, genuíno com Ele. Aí vira autoajuda, vira frase de efeito, palavra de afirmação. O Senhor não tem nenhum compromisso com isso. O Senhor não tem nenhum compromisso com isso. Talvez você já tenha levado um trote de alguém. E não pense que você é inferior porque você levou o trote de alguém. Existem pessoas idosas que já levaram trote pelo telefone. Mas existem jovens e adolescentes que também já levaram trote pelo telefone. As abordagens são diferentes. Para o idoso, ele diz que o seu filho, sua filha, seu neto está passando um sufoco. Para o jovem adolescente, ele faz uma promoção no iFood que ele ganha 5 hambúrgueres por R$3. As abordagens são diferentes, mas muitos de nós já passamos por isso. Agora, se você não averigou se o lugar de fato era real, você não pode chegar na empresa que você pensa que fez a compra e reivindicar dessa empresa receber o produto. Você não pode, porque aquilo foi um trote. O meu compromisso sincero com vocês, enquanto estiver pastoreando Marechal, é não dar trote em você, é não dourar a pílula do Evangelho, é não falar um Evangelho paz e amor, legalzinho, tá tudo bem. Meu compromisso com você é pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você precisa se aprumar, você precisa se alinhar, você precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Evangelho não é brincadeira. O mundo que nós vivemos não é uma brincadeira. Eu e você precisamos estar conectados com esse Deus. Israel foi para o povo, foi para o deserto, ou Israel foi para a Babilônia. Israel foi para o cativeiro. E foi para o cativeiro por causa dos seus próprios pecados. Idolatria, sincretismo religioso. Eles buscaram e adoraram a outros deuses. Irmãos, nossos dias, jovem, adolescente, principalmente você, jovem adolescente, existe uma dificuldade muito grande acontecendo no Brasil hoje. Na verdade, no mundo inteiro. O mundo está muito polarizado. Então, eu vou usar uns termos aqui, mas eu não quero influenciar você politicamente, não. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa é da esquerda, ela tem determinados postulados. Essa pessoa é da direita, ela tem determinados postulados. Mas a direita, o pessoal diz assim, a religião cristã é uma religião da direita porque ela veio da Europa. Então ela é uma religião de colonizador. Então o discurso misturado, enjambrado, a estratégia de Satanás é dizer que o cristianismo é uma religião que se adequa a determinada visão política A, B ou C, e não é. O cristianismo é sobre toda a visão política. Irmão, o cristianismo é sobre o que você é, ele é sobre. O que Jesus ensinou é acima daquilo que você pensa. Mas a estratégia do inimigo de nossas vidas, que tem encontrado o coração de nossos jovens e adolescentes, tem dito o seguinte, olha, se você é brasileiro, raiz, você deve cultuar os deuses de matriz, ou deve participar de uma religião de matriz africana, porque a sua raiz é a matriz africana, então você não deve praticar uma religião que é de matriz europeia. Irmãos, por favor, falácia, mentira histórica. O cristianismo começa com uma força muito grande justamente na África. Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, é um dos maiores, se não o maior teólogo da sua geração e que influencia muitos outros teólogos que viriam depois, inclusive Martinho Lutero e João Calvino.
africano. Simão, Cirineu, que você encontra na Bíblia Sagrada, que era um dos mestres e que conversava ali com Paulo e Silas, africano. A religião que é gerada no berço da África não é a religião que nós chamamos de matriz africana. Se você for hoje na África, foi feita uma pesquisa, faz um Google. Eu deixo você fazer agora, se quiser, faz um Google. Se você fizer um Google e você pergunta assim, qual é a religião mais praticada na África? Ela vai dizer cristianismo. Eu vou repetir. Se você fizer um Google agora e perguntar assim, qual a religião mais praticada na África? Ela vai dizer cristianismo. Segundo lugar, islamismo. Em quarto ou quinto lugar, ela vai falar daquilo que nós chamamos de religião de matriz africana. Então, o africano não pratica a tal religião que as pessoas querem nos impor aqui no Brasil agora. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe, são escamas caindo dos olhos. Nós não devemos adorar outros deuses que não sejam o Senhor. Somente o Senhor é Deus. Hoje é dia dos pais. E nós vamos celebrar os pais daqui a pouquinho. Mas nós não vamos nem celebrar os pais. Nós vamos agradecer ao Senhor pela vida dos pais. Porque aqui dentro, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro, não é pai. Dia do pastor é o pai. Não esquece. A gente agradece a Deus porque tem pastor. A gente agradece a Deus porque tem mãe, a gente agradece a Deus porque tem pai, porque tem filho, porque tem criança, porque tem... Mas a gente agradece a Deus porque Jesus é o centro de tudo que há, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. É isso. Não se deixe enganar pela idolatria, pelo sincretismo religioso. Israel deixou se enganar. Israel deixou se enganar pela injustiça social. Israel rejeitou a voz profética. Semanalmente, mensalmente, os profetas levantados por Deus para dizer, corrija, faça isso, faça aquilo, mas eles rejeitaram a voz profética. Eles, como nós vimos semana passada, foram orgulhosos, assim como é bem retratado pela vida do Ezequias. Eles profanaram o templo, naquele momento, o templo físico, mas quantas vezes em nossas gerações nós profanamos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo? O que você tem dado, para que você tem emprestado seus ouvidos? Para que você tem emprestado seus olhos? Para quem você tem emprestado sua boca? Aonde você tem envolvido ou cedido, ou a quem você tem cedido os seus pensamentos? Mas o propósito é a graça de Deus. O propósito de graça, ou da graça de Deus, era a remissão daquele povo. Por isso, mesmo quando o povo insiste em se afastar, e mesmo como talvez eu e você tenhamos insistido em nos afastar da presença de Deus, o Senhor vai de novo na nossa direção, e Ele nos chama, Ele diz, olha, eu tenho um propósito para você, eu tenho vocação para você. Foi assim na vida do Jeremias, desde o ventre da sua mãe, Jeremias, eu escolhi, porque você faz parte da minha família e você é profeta às nações, eu tenho um propósito para você. Foi assim na vida do Isaías, ou Isaías, vem cá, purifica os seus lábios, ou eu vou purificar os seus lábios, porque eu vou te enviar, você vai no meu lugar, você vai anunciar a minha palavra, você vai por mim. Sabe, irmãos, Deus tem propósitos para nós. Deus tem objetivos para as nossas vidas. Ele nos criou, Ele nos redimiu, nos trouxe para a sua família, mas Ele não quer que a gente fique sentado com o controle remoto da fé, no sofá espiritual, vendo qual é o próximo programa que vai passar. Não, Ele nos chama para o trabalho, Ele nos chama para a sua obra. E que obra é essa? Essa obra é a obra de pregar o Evangelho, de fazer discípulo de todas as nações. Não é outra, é essa, fazer discípulos de todas as nações. Por isso, eu gostaria de dizer para você uma coisa nessa noite, ou pelo menos duas. Uma é, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é dia de entregar. Esse é o tempo de você tomar a sua decisão e dizer, eu quero Jesus na minha vida. Por quê? Porque foi Ele que te fez, Ele te formou. E segundo, Ele te resgatou, Ele pagou o preço por você. Agora, se você já entregou a vida a Jesus, e assim como o povo de Judá aqui, por caminho, você tomou decisões que te afastaram do caminho do Senhor, eu quero te fazer um convite também. Eu quero dizer para você o seguinte, se arrependa nesse momento do seu pecado.
Abra a mão nesse momento daquilo que você tem feito que desagrada ao Senhor. Assuma nesse momento um compromisso de viver um evangelho real, de viver comprometido com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por quê? Porque tudo que Deus já tinha para fazer por você, Ele fez. E generosamente, gentilmente, Ele te chama e te atrai para a sua presença, porque Ele te ama. A palavra do Senhor não é uma palavra de condenação. Porque quem vai atrás da gente, mesmo quando a gente resiste, não é alguém que não nos ama. Pelo contrário. Quem morre no nosso lugar não é alguém que nos detesta. Pelo contrário. Quem é capaz de morrer no nosso lugar é porque nos ama demais. O Senhor é aquele que te ama demais. E Ele te ama com amor eterno. E por isso, nós vamos exaltar a Jesus, o Filho de Deus. Amém?